Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Hoje conversaremos com a doutora Artemisa Vitória Melo de Oliveira. Você sabia que os estudos de neurociência podem contribuir para a melhoria da saúde emocional? Como estabelecer a melhor abordagem terapêutica num atendimento terapêutico também? Quer entender mais sobre isso? Fica com a gente após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Hoje conversaremos com Artemisa Melo, terapeuta especializada em neurociências e terapia de reintegração implícita, TRI. Ela começou sua trajetória na área de saúde, formou-se em enfermagem e atuou por mais de 3 anos no programa de saúde da família. Com perfil empreendedor, também se destacou no marketing multinível, liderando equipes e alcançando altos níveis de performance. Com formações em programação neurolinguística e filosofia de Luiz Rey, Artemisa conheceu a TRI, terapia da reintegração, né? Como é? Terapia de reintegração implícita. Implícita. TRI, abordagem que une o entendimento profundo do comportamento humano às descobertas das neurociências afetivas. Hoje, ela nos ajuda a entender como um procedimento terapêutico breve pode gerar mudanças profundas e duradouras. Seja muito bem-vinda ao Conexão Diálogo, Artemisa Mello, a palavra é sua para suas considerações iniciais. Ok, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer estar participando desse quadro aqui com você. Na verdade, é uma grande satisfação, né? Então, como você falou, eu me chamo Artemisa, sou psicoterapeuta, especialista em terapia de reintegração implícita e neurociências, né? E estou aqui para compartilhar um pouquinho aqui do meu trabalho. Eu já venho com quase 3 anos de consultório, ajudando inúmeras pessoas através da minha abordagem, e é uma abordagem que é muito especial e eu considero até disruptiva, exatamente porque vai trabalhar naquilo que está por trás do sofrimento humano. E dessa forma a gente consegue ter um resultado mais rápido e eficaz dentro do processo. Entendi. Até mesmo o que foi que te levou a escolher a enfermagem como área de atuação? Pura falta de autoconhecimento. Na verdade, antes da enfermagem, eu passei por mais 2 faculdades, né. Quais foram? Fiz, 1 ano e meio, quase 2 anos de odontologia, né, e odontologia hoje eu sei que é o oposto às competências que a gente precisa ter naturais para odontologia, doutor Paulo, o senhor vai saber disso, é o oposto do meu perfil. Então, quando chegou na disciplina de materiais dentários, Sim. foi muito desafiador para mim. Ali eu vi que eu tinha cometido um grande erro. Então, eu tranquei a odontologia e nesse período, né, eu conheci o meu esposo, o meu ex-esposo e engravidei do meu primeiro filho e fiquei um pouquinho fora ali da faculdade. Quando eu voltei, no intuito de fazer algo diferente da odontologia, porque eu já tinha entendido que essa área da saúde era mais desafiador para mim, eu fui fazer direito. Nisso eu fiz 1 ano e meio de direito. E era uma coisa que eu gostava, sim, né, porque, eu achei mais tranquilo do que a odontologia, mas não foi algo que eu me identifiquei e eu amava e eu olhava para a minha vida e via um futuro através daquilo. Na verdade, eu acho que foi mais no intuito ali de modelar o meu pai, né, porque meu pai é advogado, e eu fui criada e cresci, né, vendo ali todo o processo e a dinâmica de todo o trabalho do meu pai, estudando muito e tal, enfim. E aí eu engravidei da minha segunda filha. Quando a minha segunda filha tinha 8 meses, eu já estava ali há quase 2 anos em casa, eu resolvi que eu precisava sair de casa, eu estava já cansada de estar em casa. Então eu fui ligando os pontos, né, o Selma na época era na esquina da minha casa, e eu escolhi a enfermagem por pura praticidade, pelo resultado que aquilo ali ia me dar. Eu contabilizei as cadeiras que eu aproveitaria da odontologia, o tempo que eu ficaria só um período durante alguns anos, né, na enfermagem, pela manhã apenas que eu trabalharia ou que eu estudaria.
Eu contabilizei que eu teria emprego garantido, porque na época o meu ex-cunhado, ele era prefeito. Eu sabia até o salário que o enfermeiro ganhava do programa da saúde Já da entrou na família. faculdade sabendo quanto ia Sabendo ganhar. tudo, eu fui com um único foco, eu sou focada em resultados, é do meu perfil comportamental, do Certo. meu temperamento. Então eu fui com foco no resultado que aquilo ali ia me trazer, pela praticidade de tudo, de todo o contexto de formar enfermagem, o que me traria. Então, por isso eu me formei como enfermeira em enfermagem. E na enfermagem, eu trabalhei só por 3 anos e meio, foi exatamente como eu pensava. Assim que eu formei, eu já comecei a trabalhar. Começou ganhando aquilo que Aquilo imaginava. que eu imaginava que na época pagava um pouquinho para minha realidade, porque foi através do marketing multinível que eu expandi a minha cabecinha para saber que eu poderia trabalhar de forma meritocrática e ter um resultado financeiro de forma através do reconhecimento do meu trabalho, porque no mercado tradicional a gente tem um limite, na enfermagem então nem se fala. E aí, resumindo, eu passei 3 anos e meio lá no interior, coloquei farmácia, tive representação de óculos de sol, de outras coisas, porque eu sempre fui vendedora, né? É do meu temperamento. Eu vi dentro da minha casa meu pai também empreender, porque meu pai ele foi diretor da FUNAI, ele foi advogado, foi diretor do antigo projeto Rondon, lá em Imperatriz, Ixi, durante foi. muitos anos. Foi diretor da FUNAI, teve à frente da FUNAI, teve seus escritórios, passou no concurso público, né? Ele aposentou como promotor de justiça. Então, eu vi o meu pai ali empreender para mudar de vida e Uhum. eu segui os passos dele. Eu fui testando uma coisa, fui testando outra, até encontrar aquilo que desse certo. Enfim, e aí, lá na enfermagem, o prefeito perdeu, eu fiquei 3 anos e meio, Cunhado. o ex-cunhado, eu achava que eu ia ficar 8 anos, nisso aí eu errei, não imaginava que ele ia perder. E ali eu perdi assim o chão. Eu disse: agora, eu vou fazer o que da minha vida? Eu não ia ficar lá no interior só por causa da farmácia, porque eu já tinha 2 filhos pequenos, tinha que ficar indo e vindo, e para mim não era rentável nem interessante. Então, eu já coloquei logo ali a farmácia para vender. E aí, em janeiro de 2013, foi não, julho de 2013, eu fiz uma viagem encontrei com as minhas primas de Imperatriz em São João dos Patos. E uma prima minha, na época, trabalhava na Mary Kay, ela foi e me falou da oportunidade da Mary Kay. E quando ela me falou exatamente que era um sistema meritocrático, que reconhecia ali o teu trabalho, que tu podia subir de nível de carreira e subir faturamento, eu entrei. E aí, na Mary Kay, eu entrei em outubro de 2013, em junho de 2014 eu já estava com carro rosa. Então, assim, eu bati todos os recordes Mary aqui. Kay é uma. Uma empresa americana de cosméticos, né, que trabalha com plano de carreira. E aí eu fiquei dentro dessa empresa 4 anos. Então eu ganhei carro rosa, ganhei viagens internacionais, muitos prêmios, Carro rosa é joias. um carro rosa mesmo? Cor de rosa. Eu Ah, ganhei o direito de uso do carro e eu uhum, fiquei com o carro durante 4 anos, o tempo que eu fiquei na empresa, né? certo. Então, ali eu desenvolvi líderes, né? Eu fui subir no plano de carreira, fui num patamar, eu fui diretora executiva. Então, ali eu comecei a minha interação com o desenvolvimento Você humano. já estava formado em enfermagem? Já não atuava mais, Ah, enfermagem sim. só foi aqueles 3 anos e meio. Certo. Quando eu entrei na Mary Kay, doutor Paulo, eu foquei só na Mary Kay. E fiquei na Mary Kay, construí carreira, né, como eu falei. Então lá eu já entrei no universo do desenvolvimento humano. Ali eu me tornei treinadora oficial da Mary Kay, comecei a dar treinamentos e palestras. Depois eu fui para uma segunda empresa de multinível, que foi a Rinode, e também conquistei viagens, galguei carreira, fiquei em níveis patamares altos, assim, cargos de liderança. Me tornei treinadora oficial da Rinode e fiquei nesse contexto, né, de dar treinamentos, de fazer palestras, de trabalhar com vendas, sempre trabalhei com vendas, enfim. Quando foi em 2018, eu tive um probleminha de saúde, eu tive um calo nas cordas vocálicas. Sim. E aí, doutor Paulo, foi o que fez o divisor de águas na minha vida, porque aí eu tive que parar. E a minha voz era a minha ferramenta de trabalho. E a única Sim. coisa que eu sabia fazer era convencer pessoas, né? A trazer ali para o negócio, era vender, era estar treinando pessoas, persuadindo pessoas. Eu sou muito boa nisso. E aí meu chão abriu. Porque sem voz, como que eu vou trabalhar? Teve que parar de. Tive que parar. Passei muito tempo fazendo fonoterapia e não voltava, não voltava, rouca durante 6 meses seguidos, um mínimo lá na época. E o fato é que, quando eu tive que parar,
eu ali compreendi que home office não dava para mim, que eu não tinha habilidade para ficar em computador, fazendo enfim, o que dá para ser trabalhado no computador. Naquela época, em 2018, a internet já estava ali, né, ascendendo, mas a gente ainda não tinha, eu não lembro se tinha Instagram, mas se tinha, eu não tinha Instagram, eu fui ter depois, mas o fato é que, nesse processo, eu fiz uma cirurgia nas cordas vocais e eu já estava, antes da cirurgia, eu fui para a Febracis. Na verdade, Paulo Vieira, que eu tô me lembrando, ele veio fazer um curso aqui em São Luís do Poder da Ação. E eu fui para esse curso. Não podia falar, fui lá, fiquei quietinha, gostei bastante. Daí, eu fiz a cirurgia e quando eu saí da cirurgia, eu fui fazer a formação em coaching. E aí abriu-se o universo mais aprofundado do desenvolvimento humano, da alta performance para mim. E eu fiz vários cursos no coaching, depois eu fiz PNL, formei fiz curso de a formação com a Louise Hay, tudo nesse processo de buscar entender o sofrimento humano, como ajudar de forma eficaz. Lá no multinível, eu já percebi que existia algo além da falta de conhecimento cognitivo, a falta de existe algo mais profundo para determinadas pessoas não avançarem no plano de carreira, não avançarem dentro do negócio, não conseguirem vender, entende? Então eu comecei a lidar com pessoas dos mais variados perfis durante a minha trajetória e eu comecei a compreender que as pessoas eram diferentes ali pelo meu próprio trabalho. E eu via que tinham pessoas que eu ensinava, que eu treinava e elas iam, e tinham pessoas que eu ensinava, treinava, fazia de tudo e elas não iam. E não dependia apenas da personalidade da pessoa, mas tinha coisas por trás que eu não conseguia identificar. E aquilo foi me deixando frustrada. Eu sentia que eu estava enganando as pessoas, porque eu pregava que todo mundo podia, mas nem todo mundo chegava lá. E eu ficava em débito com as pessoas. Eu me sentia, na verdade, não é que eu ficava, porque eu tinha clareza na minha fala, eu não enganava ninguém. Eu dizia, ó, você tem que trabalhar, tem que ter esforço. E o fato é que as pessoas se sabotavam no processo. Então, eu vivi de perto muitas autossabotagens de pessoas que tinham muito potencial, muito talento, e que eu apostava as minhas fichas, que eu achava que ia conseguir, e a pessoa não ia. E dentro do processo ali das outras ferramentas que eu tive acesso, até chegar à formação da Louise Hay, foi sempre na busca de algo a mais, porque eu sabia que tudo que eu tinha ali na manga não resolvia. Dentro do próprio coaching, às vezes eu atendia as pessoas e o processo era longo, né? Então, o que eu conheci a TRI, indo aqui para o que interessa, atendendo uma médica, dono de uma clínica muito conhecida aqui em São Luís, uma cliente minha, que fez um processo comigo e ela sofria de insônia. E dentro desse processo eu tentei de tudo para ajudar ela na questão da insônia. Ela não veio só pela insônia, ela teve outras questões e a gente conseguiu ajudá-la, mas na questão da insônia de forma alguma. E ela sofria muito, era uma insônia muito crônica. Então aquilo me deixou muito frustrada. E muitas pessoas que vinham com procrastinação crônica, quando eu ensinava as ferramentas comportamentais, a pessoa até melhorava um pouquinho, mas se ela saía do processo, ela já retrocedia, já voltava até para um estado, um nível até mais pior do que o anterior. Então eu fui vendo que aquela coisa era insustentável, que só trabalhar comportamento, ferramentas comportamentais e pensamento não era aquilo ainda que ajudava o ser humano de forma eficaz a sair do sofrimento, porque uma pessoa que ela procrastina, ela Mas está deixa eu lhe sofrendo. perguntar uma coisa. Até então você estava formado em enfermagem e formado em coaching. É, formada em enfermagem, é formação, né, terceiro grau. Sim, Aí eu fiz vários cursos. sim, O coaching, eu fiz várias formações, sim, certo? Muitos cursos de desenvolvimento humano dentro desse processo, sim. tá? Formação em coaching é um, mas eu fiz um curso de business, eu fiz PNL, Sim, eu fiz Louise paralela Hay, à enfermagem, você foi e a fazendo esse. enfermagem ela ficou para trás antes da Mary Kay. Eu não levei-a para frente, Certo, compreendeu? A entendi. enfermagem foi só 3 anos e meio de formada que eu fiquei lá quando eu tive a Certo, farmácia. Depois eu abandonei. sim, sim, E resumindo, eu cheguei na TRI pela minha insatisfação das ferramentas que eu trabalhava, porque eu sim, sabia que eu não conseguia entregar o resultado, ajudar o meu cliente de forma eficaz para que ele saísse do sofrimento, né? Então, muitas pessoas com ansiedade, que eu ensinava técnicas, de técnica de segurar gelo, de respiração consciente, técnicas de das mais variados tipos aí que a gente vê na internet, eu aprendi em cursos que eu fiz, eu aplicava, mas a pessoa continuava sofrendo, tendo as crises. Então, foi essa inquietação de entender que existia algo mais profundo que eu não estava conseguindo acessar, que fazia com que o meu cliente permanecesse no sofrimento. E isso fez eu chegar na TRI. E essa médica que eu atendi com crise de insônia foi o estopim para eu dizer: não.
tem algo mais, eu vou buscar. E aí eu conheci a terapia que eu trabalho hoje através de uma pessoa daqui que também aplica a mesma, uma querida amiga minha que aplica a mesma metodologia, e a minha filha na época ela tinha fobia à agulha, à injeção. E eu levei a minha filha, na época ela tinha 14 aninhos, era adolescente, ela passou pelo processo com essa minha amiga e eu vi uma mudança. A minha filha não ficou agora fã, amante da agulha. Tem Não, alguém que fica não, amante da agulha, não. Mas ela que não também eu acho que conseguia. é um distúrbio também, ficar amante de uma É, é. agulha, né? Mas tem pessoas que são tranquilas, eu sou, não tenho problema zero com agulha, não tenho É, problema nenhum, aham. Mas assim, a minha filha, ela não poder, se eu falasse aqui, ó, filha, a gente tem que se preparar que você vai ter que fazer um exame de sangue. Ela tinha crise de ansiedade. Se eu falasse, fobia, entende? Fobias não é uma ansiedade tranquilinha, né? Já que é um, atrapalha mesmo. exato, é bem exagerada. O fato é que depois que minha filha passou pela TRI, ela conseguiu fazer o exame. Com muita resistência, muito chororô, mas ela fez, entende? Mas Aí pelo que eu entendi, você tem duas filhas, né? tem um casal, Casal, um de 23 rapaz, e ela de 20. rapaz. Então, quando ela conseguiu fazer o exame de sangue, aquilo ali me impactou. Eu falei, não, peraí, esse negócio funciona. E esse negócio dá resultado. E se esse negócio dá resultado, esse negócio dá dinheiro. Sendo bem honesta. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. E aí, doutor Paulo, eu comecei a acompanhar o Instagram do meu professor. E comecei a consumir o conteúdo dele, né? E como o meu professor, ele é doutor em neurociência, está finalizando o doutorado dele, e ele é muito, na verdade, a TRI, como é baseada em neurociências, ela vai na contramão de como a gente vê o ser humano hoje na atualidade, assim, a sociedade de forma geral, que a gente tem a gente traz o conceito do ser humano ser mentalista, um conceito mentalista do ser humano, pronto, Sim. de que através dos pensamentos eu posso mudar a minha vida ou mudar o que eu sinto, compreende? A gente não corrobora com esse conceito. Por exemplo, não adianta eu olhar para essa água e ficar mentalizando é, é, estou tomando essa água, ou estou tomando essa água, estou tomando essa água, estou tomando essa água. O meu corpo não vai ficar hidratado, porque eu passei 3 dias mentalizando que essa água me hidratou ou que eu estou tomando essa água. Sim. Compreende? Então, quando eu comecei a acompanhar o Instagram do meu professor, eu comecei a entrar em conflito, porque ele ia na contramão de tudo que eu acreditava, tudo que eu fui ensinada, tudo que eu aprendi, que o ser humano podia mudar através do comportamento, que o ser humano podia mudar através do pensamento. E eu já tinha colocado esses conceitos em prática e mesmo assim eu via os meus clientes sofrendo. E aí eu fui para a TRI, que foi onde eu me abri aí para esse universo para entender o que de fato gera o sofrimento do ser humano. Resumindo, a minha terapia olha o ser humano de forma biológica, através da sua biologia, e não através de uma mente separada de um corpo que eu penso positivo e vai dar tudo certo. Adianta eu dizer para um depressivo: o sol tá lindo. Ele pode olhar o sol e pensar: o sol tá lindo, mas aqui dentro ele não sente. Não adianta eu dizer para uma pessoa que está sofrendo: para de besteira. Olha, fica tranquila, fica calma, isso vai dar certo, isso vai passar. Para uma pessoa que está tendo uma crise de pânico. Se dentro dela ela está com sensação de morte, de sufocamento, real, visceral, entende? Então eu trabalho naquilo que é visceral, naquilo que trava o ser humano, naquilo que paralisa. O meu cliente é aquele que já perdeu o controle do corpo, que ele não sabe mais o que fazer, mas as sensações corporais estão fora do controle. Mesmo que ele não queira, ele come compulsivamente. Mesmo que ele não queira, ele não faz o que precisa ser feito. Mesmo que ele não queira, ele está tendo pensamentos e ideação suicida. Mesmo que ele não queira, ele vai lá e se automutila. Mesmo que ele não queira, ele tem crise de pânico em todo lugar. É esse tipo de público que eu atendo. Entendi. Na prática, então, o TRI seria interferir ou ajudar a pessoa por ela mesma sair desses Exato, sofrimentos, né? porque
Exato. A TRI, ela enxerga o que está por baixo do iceberg. Sim, É mais ou menos como se os sintomas, a depressão, a ansiedade, o vício em jogos, a compulsão alimentar, a procrastinação, a disfunção erétil, a impotência sexual, a fobias, que eu trato demais, sim, é como tentativa de suicídio, que eu trato muito também. É como se esses sintomas aqui fosse a pontinha do iceberg. certo. Eu trabalho na base, na causa, no que está por trás dos sintomas, nos aprendizados que são implícitos em como aquela estrutura, aquele corpo individual daquele ser humano, na sua complexidade, aprendeu, introjetou esses aprendizados de uma vida inteira, principalmente da infância e tudo o que aconteceu, em como é que esse corpo foi se adaptando ao ponto de hoje estar tendo aqui fora esses sintomas. Travou porque desenvolveu aqui algo, um sofrimento emocional que a pessoa não sabe lidar. Então, eu vou trabalhar no que está por trás dos sintomas. O sintoma, para mim, não é o real problema. Inclusive, quando a pessoa chega para mim, doutor Paulo, todas as terapias que eu faço, 100% delas, o que vem na terapia não é o que a pessoa trouxe para mim na consulta. Só para tu entender um pouquinho, assim, de uma forma mais didática. Então, depois que eu termino a terapia, eu falo para a pessoa, imaginava que era isso aí? A pessoa diz, nunca, não imaginava, Artemisa. Então, vou dar um exemplo que vai ficar bem didático e bem legal. Vamos falar aqui de fobia. Fobia a sapo, certo? Eu já atendi, inclusive, uma pessoa que chegou para mim dizendo que era um karma que ele tinha da vida inteira em uma sessão comigo. Esse rapaz Era um que sapo? eu vou falar aqui de fobia, tá? Certo. Eu atendi uma pessoa que não era sapo, ele tinha fobia a cobra, vou falar de cobra. Sim, Ele era um homem já dos seus quase 50 anos, que sim. quando ele via cobra, ele já chegou a desmaiar em restaurantes, porque ele via a cobra passando na telinha de propaganda no restaurante, e só de ele ver a cobra ele desmaiava. É mesmo? Sim, ele já chegou a ficar 3 dias fora da casa dele, porque apareceu uma cobra lá. Ele chamou uma empresa de higienização, detetização, não lembro o quê. A cobra foi morta. Assim, não mostraram para ele que ele não aguentava nem ver, ele viu lá de longe, mas mesmo assim ele passou 3 dias sem entrar na casa dele. Quando ele chegou para mim, ele falou que ele não sabia mais o que fazer, que parecia que aquilo era um karma da vida toda dele. E em uma sessão comigo, o objetivo dele na consulta era: Artemisa, eu quero sair, pelo menos até o final do tratamento, pelo menos olhando para uma cobra no celular. Porque eu alinho a expectativa, eu pergunto o que a pessoa espera do tratamento. E eu falei, tudo bem. Na primeira e única sessão de terapia que ele fez comigo, quando ele abriu o olho, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar a cobra para ele no celular, e ele viu várias. E na terapia não tinha absolutamente nada a ver com a cobra, mas ele já vinha de outras terapias que ele lembrava de um episódio de quando ele tinha 5 anos de idade, que o pai jogou a cobra e a cobra bateu aqui no pescoço dele e ele desmaiou. Então, as outras, os outros, os outros profissionais e as terapias que ele tinha passado trabalhavam em cima desse episódio. Mas quando eu fui para a terapia, não tinha nada a ver com esse episódio, porque o senhor raciocina aqui junto comigo. Se eu pegasse 5 crianças de 5 aninhos, que foi o que ele narrou, que na época ele tinha 5 anos, e essas 5 crianças passassem pelo mesmo acontecimento do papai jogando uma cobra morta ali na criança para brincar e assustar, isso não é comum? Pai, né? Até o pai, o irmão, não reagiria de uma forma. Teria aquele serelepe que ia pegar a cobra e ia jogar de novo no pai, teria aquele que ia sair correndo chorando, teria aquele que ia ficar zangado e ia brigar, pai, para isso. Ele desmaiou. O senhor entendeu? Entendi. Então, já existia um contexto ali por trás da reação abrupta que ele teve. E ele só tinha 5 aninhos. Então, ele chegou para mim com quase 50. Foi mais uma vida inteira de situações que reforçaram aquele aprendizado, que reforçaram. Para mim, a terapia, o trauma não é um problema. O evento específico, a cobra no pescoço, não foi a causa, estava correlacionado, porque o cérebro usou agora a cobra como objeto fóbico para dar vazão a uma demanda emocional que já estava lá. Então, eu reeduco esse aprendizado implícito, essa demanda emocional implícita, a basezinha do iceberg. Então, quando ele saiu da sessão comigo, na única sessão de terapia que a gente fez, 2 horas de sessão, ele abriu o olho e já viu várias cobras no No celular. celular. No celular. É o que Mas ele hoje ele queria, né? vê que era o que ele queria. Mas hoje ele já me deu feedback, que ele já viu na vida real. Ele não brinca com cobra, não chega perto, né? Mas Sim, eles não
desmaia mais por causa de uma cobra, Sim. entende? Não desmaia mais por causa de Uma cobra na uma imagem televisão na ele televisão, desmaiava. jamais. Aham. Olha, Pois a é. gente pensa que não tem essas coisas, Mas né? aí, doutor Paulo, por isso que eu vim para cá com o maior prazer, porque é o seguinte, a gente até brinca e diz que meu professor é o Freud do século XXI. E por que que minha terapia não é tão conhecida? Porque o meu professor, ele não tem interesse, ele não é midiático. Compreende? Hoje ele estuda muito, muito, muito. E o objetivo, ele está trabalhando nos papers, né? Porque tem que ter comprovação. E isso é um processo longo, né? Então, o meu professor tem 20 anos de carreira e de estudos, e ele é muito, o objetivo dele, ele fala pra gente, ele disse, olha, eu estou trabalhando e a gente vai ser reconhecido daqui a 50 anos, talvez eu não esteja mais vivo. Então, o objetivo dele é ser reconhecido no mundo acadêmico, né, científico. Então, por isso a minha terapia, a gente hoje faz um trabalho pioneiro de formiguinha, mas o que eu estou falando aqui é o retrato do que acontece na minha clínica diária. E se eu entrar no meu Instagram, for no meu site, eu tenho inúmeros depoimentos, mas só dá depoimento quem quer, né, obviamente. E inúmeros depoimentos, inúmeros relatos, inúmeros feedbacks, sabe? Eu tenho muita indicação, muita, 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 muita. Então, é um tratamento eficaz, é um tratamento que dá um resultado mais rápido e que trata sofrimento emocional. Para quem está sem esperança, o que eu pego, doutor Paulo, de ideação suicida, tentativa de suicídio, o senhor não tem ideia, de pessoas se automutilando, mais de 70% das pessoas que eu atendo hoje vêm com ansiedade, seus transtornos, crise de pânico, que passa por uma sessão comigo e sai daquilo ali, e depressão. Isso é o que eu mais pego, procrastinação crônica. Então, assim, tem jeito, sabe? Tem como. Eu tive um transtorno de ansiedade e depressão em 2022. Eu, por um processo de autossabotagem violento, que hoje eu entendo, depois da neurociência. E por que que minha terapia dá resultado tão rápido? Porque é baseada em neurociências afetivas. E a O que neurociência, seria a autossabotagem? autossabotagem, é o seguinte: nós somos constituídos, a gente existe, a nossa estrutura emocional, ela é forjada através do biopsicossocial, que eu já expliquei aqui. São 3 fatores, eu acho que eu expliquei antes da entrevista, mas tá. Certo. São 3 pilarzinhos que tem que rodar: o corpo físico, né, bio, a parte física, psico, aqui entra a terapia psique, e social, o ambiente. Esse conjunto nos constitui. E isso, o nosso sistema nervoso, ele está em interação com 12 semaninhas na barriga da mamãe, já está em desenvolvimento, certo? Sim. Então, a gente está com interação em relação ao ambiente desde a hora que da barriga da mamãe até quando nasce. E tudo que a gente vai vivenciando, as experiências, elas vão sendo registradas aqui dentro da gente. Então, eu sou um conjunto de experiências, eu sou uma complexidade de experiências, porque não é só o que aconteceu no meu ambiente, é o significado e a percepção que eu dou para aquilo que me acontece de forma individual. Eu trabalho nos aprendizados que são implícitos. O que que isso significa? Que sem perceber, eu aprendi a sentir isso. O meu corpinho introjetou. Um exemplo, eu vou responder a pergunta, mas um exemplo. O papai está sempre mal-humorado, está sempre de cara feia, está sempre cansado, está sempre irritado. E aí, nunca, sempre olha para mim com a cara torta. Mas vai lá, um dia eu tiro uma nota boa na escola. Eu chego, o papai dá aquele sorriso e diz: Parabéns, filho. Aí o corpinho, sem eu perceber, o corpo aprende. Epa, então, se eu fizer tudo certinho, se eu for perfeito, papai vai gostar. E eu vou introjetando assim, o perfeccionismozinho dentro. Então, eu vou construindo a minha estrutura emocional. Não é só na infância, começa lá, é forjada lá do 0 aos 7 anos, mas eu levo, o sistema nervoso automatiza o processo, ele automatiza por economia de energia, as sensações, ele vai tornar um padrão. Por quê? Porque aquilo que é familiar gasta menos energia. Então, aqui fora, quando acontece algo que ressoa aqui dentro com o que é familiar para mim, é menos energia, é resposta rápida, é padrão rápido. O cérebro, ele usa 1 milhão de funções aqui para dar uma resposta, né? Então, por isso, por economia de energia, age dessa forma. Então, esse conjunto que forma a minha estrutura emocional, doutor Paulo, é como se fosse assim, ó, a minha bolha. Eu enxergo o mundo através da minha estrutura emocional. Cada um de nós tem a sua. O que que é autossabotagem? Eu só vou me acoplar com situações, pessoas, ambientes, profissão, tudo que tenha similaridade com a minha estrutura emocional. Tudo que eu faço na vida, eu bato aqui e volto, eu bato aqui e volto, eu bato aqui e volto. Por que que eu me saboto? Porque é algo fora da minha bolha. Exemplo, se eu tenho a introjeção, por isso que eu digo, correlação não é causalidade. Por que que tem pessoas que vêm de famílias paupérrimas e prosperam na vida, e tem pessoas que vêm de famílias paupérrimas e seguem o mesmo padrão da família?
Pela percepção, significado e introjeção que aquela pessoa específica deu. Às vezes são criados na mesma família e tem um irmão que prospera e que não prospera. O que não prospera introjetou o aprendizado de dor ali da família. Quando ele quer prosperar, o corpo não deixa. Ele bate e volta, ele se sabota. Compreendeu? Então, em 2022, eu tive uma grande oportunidade. O meu sonho sempre foi ganhar mais do que o meu pai. Eu não sei se eu já falei isso para ele. Não para Será ser que isso melhor. também não é uma Sim, espécie de é. sabotagem? Não, entenda, preste atenção. De forma racional, eu queria dar orgulho para ele, né? Sim, E nesse sim. sentido, não porque eu queria ser mais do que ele, mas é como a boa filha do papai, né? Quer ser vista, quer ser reconhecida e a gente faz isso, tá, doutor Paulo? A gente tem uma ligação muito forte, inclusive a gente existe através do biopsicossocial, genética está aqui dentro do papai e da mamãe. Então, lá atrás eu tive em 2022 uma grande oportunidade. E o que que aconteceu? Eu travei. Eu cisalhei. Então, quando eu por dentro, é de forma sutil, só que quando você quer fazer, sabe aquilo quando você tenta um exemplo. Eu tento falar no Instagram, mas eu me sinto desconfortável, não vai, não dá, eu vou evitar aquilo ali porque eu não me sinto bem naquela exposição, eu fico com a sensação que todo mundo vai achar isso, todo mundo vai achar aquilo de mim, Sim. compreende? Então eu saio daquilo ali. Por quê? Porque a minha estrutura emocional não me dá margem para aquele tipo de situação. Compreendeu? Por que aí volta àquele exemplo que eu dei dos relacionamentos. Eu me acoplo com pessoas que vão me tratar racionalmente, eu não quero que me trate bem, mas vai me tratar da forma que eu tenho familiaridade de ser tratada. E aí aqui é a bolha, eu bato e volto, eu bato e volto. Então eu me saboto naquilo que eu não me acoplo, que está ali além da minha bolha. No meu tratamento, doutor Paulo, eu ajudo o cliente a furar essa bolha. É uma bolha, quando eu furo, eu vejo que minha autopercepção, ela muda. Se a minha autopercepção interna muda de forma profunda, tudo aqui fora vai ficar diferente, é natural. Eu sempre falo para o meu cliente, depois que tu passar pela minha terapia, tu vai se sentir diferente por dentro, de forma sutil, tu vai perceber que tu se sente mais leve, que tu tem mais liberdade interna. Tu vai perceber que aquilo que te incomodava muito aqui no ambiente já não te incomoda mais. Tu vai perceber que tu já age, tu não fica paralisado, tu não trava. Tu vai perceber que se as crises de ansiedade ainda vierem, elas vão vir menos intensas. E tu vai saber lidar melhor. Tu vai perceber que aquela sensação de vazio, de não ter mais vontade de existir, tu já consegue ter um pouco mais de leveza, já consegue se movimentar, porque tu para de travar aqui. Então, eu falo para a pessoa, depois que tu passar pela terapia comigo, daqui tu vai. Tu fura essa bolha e daqui tu vai, daqui tu vai, daqui tu vai. A gente vai continuar sentindo. A terapia não é para deixar a pessoa feliz, é para deixar a vida e nem para deixar a vida boa, é para deixar a vida suportável, porque quem vai fazer a vida boa é você. Entendeu? Então, eu continuo sentindo, mas eu não travo. Eu sinto porque eu sou ser humano. Eu sinto medo, eu sinto insegurança, mas eu não travo. Eu vou, daqui eu vou, daqui eu vou, daqui eu vou. Eu paro de me sabotar. Me sabotar, o que significa autossabotagem? Eu me mantenho no padrão, naquilo que eu sempre tive a vida toda. Entendi. Entendeu? Vamos falar um pouquinho da filosofia de Louis Hay. Foi um divisor de águas na minha vida. A Louise Hay, ela é uma americana, né? Que ela hoje eu entendo que ela se curou do câncer, não através das afirmações positivas, né? Porque ela é precursora desse pensamento a nível de metafísica. Hum. E ela defende que o pensamento muda a realidade. Mas hoje eu entendo que não é só o pensamento, né? Ela buscou ajuda, ela fez detox, ela mudou a alimentação, ela fez uma série de fatores e ela de fato teve a remissão do câncer, tá? Então, a Louise Hay, ela trabalha nesse contexto das afirmações positivas e que a gente consegue mudar a realidade através do pensamento. O pensamento, ele influencia no comportamento, obviamente, mas o pensamento hoje para mim, ele também não é a causa. Tá? Ele é consequência. Então, o sistema nervoso está em interação com o ambiente. Eu também fui um pouquinho mais fundo depois da Louise Hay, porque a Louise Hay também teve um limite, né? A minha cliente que eu falei, que sofria de insônia, eu mandei várias técnicas da Louise Hay, fiz com ela, várias afirmações positivas, e ela não conseguia dormir, não mudava nada. Então, o que que acontece? O sistema nervoso está em interação com o ambiente aqui o tempo inteiro através dos nossos sentidos. Primeiro, o sistema nervoso dá uma resposta à sensação, depois eu penso e depois eu reajo. E tudo em milésimos de segundo. Quanto menos autopercepção eu tenho, mais eu respondo tudo no piloto automático.
Então, o pensamento, ele não é a causa, ele é uma consequência da estrutura emocional. Tá tudo aqui. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei foi aprendido. E eu vou enxergar o mundo através daquilo que eu aprendi. Entende? Então, eu preciso de terapia quando? Quando eu não consigo sair sozinho da situação. Se eu consigo sair sozinho, eu não preciso de terapia. A pessoa tem que saber se de repente, eu tô com a minha vida financeira bagunçada. Tá, beleza. Mas tu já estudou sobre organização financeira? Já tentou fazer uma consultoria financeira? Tentei, fiz de tudo, mas mesmo assim continuo zerada, me sabota, etc. Terapia. Eu não sei falar em público. Tá, mas quais foram as situações que tu passou, que tu teve a oportunidade de se expor em público e o que que aconteceu? Nunca tive, nunca fiquei na frente de uma palestra, nunca tive um treinamento. Tá, então por que que tu tá achando que tu não sabe falar em público? Tá entendendo? Então a gente precisa entender o que é para terapia, o que que de fato tá travando a tua vida ali e o que que não tá. Então é dessa forma que eu faço o meu trabalho, entendendo ali, ajudando aquelas pessoas que não conseguem se libertar do sofrimento de forma alguma. E eu consigo proporcionar essa autonomia emocional, reeducando esses aprendizados. Entendi. Certa vez eu vi uma pesquisa americana que os 3 maiores medos, não, brasileira, eu não me lembro qual foi o instituto que fez. Os 3 maiores medos do brasileiro. Primeiro, desemprego, né? Segundo, falar em público e terceiro, dentista, né? Esses 3 medos aí são Eu fiz crônicos. parte do dentista há muito tempo. Foi, né? Que Do coisa. medo de dentista. E falar em público também deixa. Eu já vi gente quase que desmaiar porque chamaram para falar alguma coisa em uma pequena plateia, assim, entendeu? Sim, e aí a gente entra no que eu acabei de te falar, o sistema nervoso, ele está em interação com o ambiente e a gente não ganha do sistema nervoso, tá? Racionalmente, essa pessoa que desmaiou, ela com certeza tinha uma competência técnica muito alta, habilidade cognitiva muito boa, então por que que ela reage como ela reage? É Uhum. nisso que eu trabalho, nesse negócio aí que não tem explicação. E esses medos é o seguinte, medo de falar em público é um medo universal, eu Sim. posso dizer dessa forma. Hum. 5% do medo que a gente tem é inato, né? Que é o nosso sistema de luta, fuga e congela. É para nos proteger, aquela ansiedade que é só uma maneira de proteger o cérebro dizendo, olha, peraí, eu não sei se eu dou conta de fazer isso porque eu nunca fiz. 95% é aprendido. E esse medo universal de falar em público é porque o nosso cérebro é social e a gente busca pertencimento, ser aceito pelo grupo, mesmo que a gente não perceba, de forma inconsciente, o cérebro ele precisa dessa aceitação, desse pertencimento, porque pertencer significa para nós mamíferos humanos sobrevivência. Sem o grupo a gente não sobrevive, a gente morre. Compreende? Nós homens, nós seres humanos, a gente leva o maior tempo para sair da infância, uma dependência para ter a autonomia e liberdade para viver sozinhos muito grande durante muito tempo. E até o nosso próprio cérebro se desenvolveu ao longo do processo evolutivo de tamanho, neocórtex, exatamente para que a gente conseguisse conviver e desenvolver as relações sociais. Então, o medo de se expor, ele é um medo que é universal, porque a gente está buscando o tempo inteiro pertencimento e aceitação. E tudo bem. Agora, se eu tenho medo de me expor e num simples grupo pequeno eu vou lá e desmaio, terapia. Tá totalmente errado, terapia. Agora não tem como, eu vou fazer terapia para eu não ficar ansiosa de vir aqui falar com você, que para mim é uma figura de autoridade? Mas será que aquele efeito manada que a pessoa sofre socialmente, de ir com o grupo, mesmo não concordando com o grupo, não é também o pertencimento? Top, Ele não fica com medo, top. por exemplo, num grupo que todas as pessoas têm tatuagem, vamos dizer, não faria tatuagem, né? Mas a pessoa se vê obrigada a fazer, Sim. mesmo que inconsciente, para ter Para ter essa aceitação, aceitação no com grupo. certeza. Por que que os adolescentes hoje em dia, principalmente, eles estão com bandos muito bem definidos, caricatos em relação à Sim. aparência? Exatamente na busca dessa identidade, desse pertencimento, dessa autonomia, porque hoje a sociedade
está acelerada, né? Então, os sim, pais não têm ali estrutura emocional na condução ali da infância. E aí o adolescente ele não encontrou esse pertencimento, ele não encontrou essa expressão, essa forma de expressar a autenticidade genuinamente dentro do seu ninho ali, do seio familiar, do primeiro grupo social que ele foi sim, inserido. sim. Então, chega na adolescência, ele vai querer se afirmar a qualquer custo e vão se juntando os grupinhos. Nós estamos hoje, sabia, doutor Paulo, tem uma pesquisa que fala que nós somos a sociedade que os filhos estão nascendo com QI inferior aos dos Sim, pais pela primeira vez na isso é história da inclusive genético, humanidade. genético. Pela primeira vez na história da humanidade e com maior índice de isolamento social, entendeu? E essa questão do QI abaixo dos pais é exatamente pelo isolamento social. É, Então, a gente fica isolado porque a gente tem um grupo para pertencer que se chama Instagram, TikTok, que se chama rede social. Então, as pessoas vivem isoladas nos seus mundinhos e vão aprender através dos influenciadores das redes sociais que estão ali, né? Não tem o adolescente. Eu tenho uma demanda tão gigantesca de adolescente na minha clínica que vem com os pais. É assim, é bizarro, sabe? A falta de autonomia, a falta de identidade, a falta de a sensação visceral de capacidade, sabe? O adolescente ele não sabe lidar com a mínima frustração, o é. pensamento está acelerado, a falta de conexão do corpinho com a mente, o TDAH vindo Insegurança muito grande. enorme, porque não tiveram espaço para, sabe, aquela brincadeira, o lúdico que a criança precisa, hoje é substituído pelas telas. É, Então, sabe, a sociedade está doente. Por que que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Biopsicossocial. Desemprego, maior medo do brasileiro. Causa o quê? Instabilidade, ansiedade. A gente não tem o básico, que é é. uma segurança financeira para botar o pão na mesa, entende? O café da manhã, o almoço e o jantar. A gente sabe como é que é a realidade, né? Então, eu acho assim, eu até admiro o ser humano, a nossa capacidade de adaptação e de sobrevivência é gigantesca, sabe? E o cérebro, ele vai fazer, o sistema nervoso, ele vai fazer de tudo para manter a gente vivo a qualquer custo. E por isso que tantas condições precárias que o nosso povo vive, ainda assim sobrevive com tudo isso, mas a duras penas, porque o sofrimento está aí, né? Escancarado. A gente, por observação, eu olho que, por exemplo, o nordestino é um povo mais do interior, né? O nordestino é um povo que sobrevive muito bem às dificuldades, né? Dificuldade alimentar, dificuldade de moradia, dificuldade para plantar. Se der um pedaço de terra para o nordestino e água, ele não quer mais nada, ele quer viver a vida dele, Mas é pronto. cultural também. É, É cultural, é. né? O ser humano aprende a se adaptar, né? Exato, Vai o se tempo inteiro. adaptando ao ambiente, né? Doutor Paulo, nosso cérebro, ele não foi feito para mudar. Pelo contrário. É, Ele foi feito para se adaptar, e essa capacidade de adaptação, ela faz com que a gente passe muito tempo para perceber o que não está legal, compreendeu? A gente vai se adaptando, às vezes tu se adapta tanto a uma forma de existir que não te faz feliz, que te limita, mas dando para sobreviver e tu vai, e às vezes passa a vida inteira e nem percebe. eu acho que até os homens, eles são imensamente conservadores, né? As mulheres gostam mais de mudança, né? De mudança de hábito, por exemplo. Os homens não, eles são mais padrão, né? Na verdade, ninguém gosta de mudar, gente. É, Naturalmente, a gente adora uma zona de conforto. mas eu acho que a mulher ela aprende mais, por Ela é exemplo, mais aberta, porque ela socialmente é mais permitido para a mulher expressar suas exatamente, emoções. exatamente. Apesar que, se ela expressar uma emoçãozinha chamada raiva, vão cair, a sociedade cai na mulher de louca, de maluca, de desequilibrada. Só que a raiva é uma emoção natural, faz parte do Natural, é. nosso sistema de luta ou Mas fuga. esse não é o politicamente correto, que a gente precisa quebrar isso também. Aí, exato, porque o que que acontece? A gente vai se moldando de acordo com o contexto social. Social, Olha o biopsicossocial o tempo inteiro. Se lembra disso? Biopsicossocial, o nome da vida boa que as pessoas buscam, porque as pessoas querem facilidade. Ah, eu quero ser feliz. Não, peraí, meu amor, não existe isso de ser feliz. Você, para ter uma vida boa, você vai ter que organizar a vida e dar trabalho organizar a vida. Então, vamos lá. As emoções, tanto a raiva quanto o medo, principalmente a raiva e a tristeza. A mulher, ela mascara mais a raiva, o homem a tristeza, porque se a mulher sentir raiva, ela é doida. Se o homem sentir tristeza, ele é fraco. Mas tanto a raiva, quanto a tristeza, quanto o medo, quanto a culpa, quanto a inveja, quanto todas essas sensações, elas são fisiológicas, né? São viscerais, são naturais. É como o pum. O que que a gente faz com o pum? Dependendo do ambiente, eu prendo. Dependendo do ambiente, eu solto.
dependendo do contexto, eu faço o que eu faço. E tudo bem, vai ter momentos que eu vou ter que prender mesmo, que eu vou poder dar um pulo em qualquer lugar, em todo lugar. Mas tem que analisar o contexto, tem que entender o que eu estou prendendo, o que eu estou soltando. Porque quando eu prendo a raiva, quando eu prendo a tristeza, quando eu prendo o medo, quando eu prendo essas emoções, eu viro uma panela de pressão. Eu ouço tanto lá no meu consultório, eu sinto que eu estou dentro de um barril, sendo pressionada por todos os lados. Por quê? Porque suprimiu tanto que sente, suprimiu tanto que sente, suprimiu tanto para poder conviver nos seus grupos sociais, na sociedade, se adaptando à família, se adaptando à a empresa, ao emprego, se adaptando a tudo, que tá ali, ó, à beira de um ataque de nervos. A Não senhora não acha precisa que de. também a gente não pode soltar essas emoções por qualquer coisa, porque se torna Mas não é. antissocial também, Tá, né? mas a questão não é soltar, é a forma. Eu chego, preste atenção, porque a emoção ela é disparada. Lembra que eu falei a sensação, o sistema nervoso está em interação com o ambiente. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa está dirigindo no trânsito. Então, a interpretação que eu faço de tudo que está ao meu entorno vai me dando essa resposta à emoção, que é visceral. De repente, tu está aqui numa boa, o cara te fecha. Se Sim. tu não tem autopercepção, se tu não tem autopercepção corporal, autoconsciência, no piloto automático já dispara o luto ou fuga, porque eu me senti ameaçado, o cara me fechou. Aí já vai aquilo, puta que pariu, o cara me fechou, barbeiro, etc e tal. Eu interpreto que o outro fez algo contra mim, sobe a raiva. Mas se eu estou aqui dirigindo, eu vou falar de mim, tá? Porque eu Sim. reajo dessa forma. Eu sou muito consciente, eu estou o tempo inteiro, minha autopercepção é o que eu trabalho, eu tenho realmente muita autopercepção. Quando isso acontece comigo, eu até sorrio, eu fico olhando assim, se eu me irritar, é porque eu já estou irritada, estressada com outras coisas e que naturalmente é isso que acontece. Mas mesmo assim, eu não tenho explosão de raiva, tá? É muito raro. Nunca baixou o vidro e Nunca, soltou o nunca. cara do Ixi, tem lado. uns 6 anos que eu não. Nossa, o trânsito para mim é um playground, mas eu vou explicar por quê. Eu percebo o que está acontecendo e eu já tiro a minha mente do automático de dizer, de interpretar que aquele cara agiu contra mim. Eu já dou sugestões, eu já penso. E se tiver uma pessoa morrendo dentro do carro dele? E se ele tiver com uma dor de barriga e quiser ir ao banheiro? E se tiver uma gestante em trabalho de parto dentro daquele carro? E se ele estiver indo para a reunião de promoção da vida dele? Cara, tem tanta coisa que aquela pessoa. E se ele nem viu o que ele está fazendo? Então, é responsabilidade minha me autorregular. Eu não posso delegar o que eu sinto como responsabilidade externa do ambiente. Só que nós somos ensinados a botar a culpa no outro. É o titio feio, é a professora chata, é o coleguinha que é enjoado, é a mesa boba. Olha, dorme que senão o bicho-papão vai te pegar, mula sem cabeça. A gente não, a gente é ensinado, treinado a botar a culpa no outro. E a minha terapia é para trazer a pessoa 100% para a autorresponsabilidade, autonomia emocional. A terapia, eu limpo o lixo emocional e eu faço nas outros encontros, que são três encontros. É um encontro, 45 dias o segundo, 45 dias o terceiro e tchau. Eu faço uma psicoeducação onde eu ensino essa autopercepção. Eu ensino a pessoa a entender o que ela sente, tirar a máscara de santo, que eu não sinto. Porque se eu nego o que eu sinto, doutor Paulo, eu não consigo entender qual a minha necessidade por trás daquele sentimento. E a gente sofre pela necessidade, por aquilo que nos falta. Quando eu fico com raiva no trânsito porque o cara me fechou, é porque eu acho que ele agiu contra mim. Eu me sinto que eu fui desrespeitado. E eu tinha necessidade de ser respeitado, porque eu sou um cidadão, eu pago os meus impostos, eu tenho a minha habilitação legalizada, eu tenho o direito de andar pela faixa da direita, entende? Então, tudo isso, milésimos de segundo, o cérebro raciocinando, ele sempre vai pelo caminho mais rápido. Se a minha resposta é sempre impossível, eu não tenho eu sou totalmente desconectado da minha emoção. Eu vivo no piloto automático, é cortisol, 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 é tan, 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 é raiva, 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 raiva. Só que aquele cortisol tá onde? Dentro. Vai fazer mal para quem? Pro cara? Que não tá nem aí, se ele te fechou, tu nem sabe por quê. De repente ele tá indo levar a mulher dele, tá em trabalho de parto, ele vai se preocupar se ele te fechou ou não? Entende? Então, quanto mais eu entender que eu sou responsável para gerir as minhas emoções, não é? A gente não tem inteligência emocional, porque as emoções não são burras. Entende? Agora, a forma que eu interpreto as coisas vai despertar a intensidade daquela emoção. E eu tenho que ter essa autopercepção para consciência, para que eu não reaja no impulso, para que eu não fique reativa a tudo que me acontece. Não, eu respiro, eu penso e eu dou uma resposta. Inteligência comportamental ou inteligência social, porque eu não posso fazer tudo que eu quero em qualquer lugar. Compreendeu? Entendi.
E como seria a programação neurolinguística? Eu sempre tive curiosidade, o que seria uma programação neurolinguística? Na verdade, a programação neurolinguística, eu eu fiz esse curso, né, também há muito tempo, junto com o coaching, que também reforça o trabalho de mudar o comportamento através de mudança de mentalidade. Basicamente é isso. Técnicas e estratégias para que tu mude o comportamento através do pensamento, né? Então, todas essas minhas formações no desenvolvimento humano, hoje, para mim, são a pontinha do iceberg. Compreendeu? Entendi. Então, assim, é legal para o quê? Serve, funciona? Sim, mas se não tiver sofrimento emocional, se tiver travado, não adianta. Por exemplo, síndrome de pânico. Nunca, jamais. Pode morrer de fazer qualquer terapia que seja através de conversa, não vai resolver. Aí tem que sempre ter associado a um tratamento psiquiátrico também. Aí, ó, tratamento psiquiátrico faz parte do bio, né? A síndrome, sim, a maioria das pessoas que chegam para mim com síndrome do pânico já estão com tratamento com psiquiatra, Certo. mas a medicação, ela também não resolve, porque a medicação, ela atua na síndrome do pânico, né? Ela Sim, vai dar um suporte que, obviamente, o corpo precisa, a mente ali já está totalmente desregulada, tem que sim. ter essa neuromodulação, vai ajudar, e eu até falei aqui que tem pessoas que chegam para mim que já estão tão ali desregulada que eu indico para o psiquiatra, porque eu acho que é um conjunto de fatores para a pessoa sair, né, e ficar bem, mas é- é, a medicação, o psiquiatra que prescreve e as pessoas vêm para a terapia, porque se ficar só tomando a medicação, não para de ter os sintomas. Você acredita? Acredito. Toma e continua tendo crise de pânico. Por quê? Porque a medicação ela atua no sintoma e não na causa, na raiz. Eu trabalho no que está por trás do sintoma, na raiz daquele sofrimento. Vamos fazer um intervalo nela? Daqui a pouco a gente volta. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS.
E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação, e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Olá pessoal, voltamos aqui com a doutora Artemisa Vitória Melo de Oliveira, não é? Neurociências e terapia de reintegração implícita. Voltamos com nossos patrocinadores, a Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. São mais de 35 mil quilômetros de rede 100% fibra ótica, presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. A IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares, nas esferas pública e privada. A Céu Dental, maior clínica de odontologia do Maranhão e a melhor, especializada em atendimentos e serviços de qualidade. Agende sua consulta pelo número 32214174. A CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. A CB oferece uma grande variedade de opções de bebidas quentes e geladas, está aí na tela. Inclusive, nós estamos tomando aqui um chá mate com limão, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos, como salgados, pães de queijo, aqui. Peça seu pelo iFood, pelo WhatsApp 3210-1032, código de área 98. Doutora Artemis, eu acho que seu pai era advogado e ele, Artemisa, né? Isso. Ele deu o nome da deusa da justiça, né? Não, é a deusa grega da caça. Da caça? Da justiça Artemis, né? não, Artemis é a deusa, Da- é o que veio o meu nome, né? Sim, A deusa grega da caça. da caça. Aham. A da justiça é Temis. Temis, é mesmo. Aham. Aí juntou um pouquinho, né? Legal. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Mas me diga uma coisa, doutora.
Só a gente voltando um pouquinho, foi em 2018 que a senhora colocou o consultório? O consultório, eu coloquei, o que eu estou hoje, ano passado, né. Certo, A terapia de reintegração implícita, a minha formação foi em março de 2023, né, e eu certo. atuo hoje exclusivamente com a terapia de reintegração implícita, então tem pouco mais de 2 anos. Certo. Mas com o desenvolvimento humano, juntando toda a minha bagagem, todos os cursos que eu já fiz de desenvolvimento humano para cá, já tem 6 anos 7 anos, na verdade, que eu estou nessa trajetória. Sempre com consultório, Com o consultório, uns 4 anos para uns cá. 4 anos para cá, Exato. lá com sua Então, equipe, né. Mande uma sim. alô para eles lá. Oi, Thaís. São todos online, porque ninguém é daqui. É Hum. São Paulo, Ah, é? Sudeste. Aham, Ah, legal. Não, mas aham, eles vão ouvir esse negócio aham. aqui. Mas é uma galera muito top que me ajuda bastante. Jorge, Fábio, Thaís, Agora vamos Rubens. certo, agora vamos falar um pouquinho da prática do consultório. Como é que se dá, assim, para as pessoas entenderem que estão vendo nesse momento, como é que se dá esses 3 encontros que a senhora disse que são 3 encontros com os pacientes. Como é que se dá essa transformação? Qual é a sua abordagem para eles? De modo geral. Tá. Então, primeiro, a pessoa tem que passar pela consulta de pré-terapia, né? Que é aquele primeiro momento comigo. E como que a pessoa agenda essa consulta, né? Tem meu número comercial e também ela pode entrar no meu Instagram, certo? No meu Instagram e também no meu site. Tem a minha página ali, me pesquisando no Google, quando ela colocar lá Artemisa Mello, ela vai me encontrar. E aí, quando ela entrar em contato através do celular, ela vai ser recebida pela Thaís, a minha secretária. A Thaís passa as informações do agendamento da consulta. Certo. Feito o agendamento, a pessoa vem para mim. Na consulta de pré-terapia, geralmente é uma parte, um momento que eu gosto bastante, porque eu vejo o brilho do meu cliente voltar, né? A pessoa chega para mim sem brilho nenhum e durante a consulta até o final o brilho dela já retornou. Então a minha consulta é muito rica, porque ali eu já vou explicando para a pessoa como que o cérebro funciona, já vou falando um pouquinho de neurociência, explicando que o cérebro não é lógico, explicando, fazendo ela perceber, na verdade, ali na terapia a pessoa já percebe o diferencial do meu tratamento, que não é uma terapia tradicional, eu faço perguntas profundas que são diferenciadas. A maioria das pessoas diz assim: "Nunca pensei nisso, ai, nunca olhei por essa ótica, eu nunca percebi isso". Então, ali na consulta eu vou avaliar a demanda emocional da pessoa, vou conversar com ela melhor para poder entender como que eu vou ajudá-la. E aí, eu já explico todo o meu tratamento, já faço um exercíciozinho prático também para que a pessoa possa ali sentir na pele, né, e validar o processo por si mesma. E ali eu faço uma oferta ao final da consulta, né, em relação ao tratamento da pessoa, de acordo com a queixa específica dela. A estrutura do meu tratamento são 3 encontros, a estrutura, mas cada tratamento é único, né? Eu vou ali personalizar 100% focado na queixa daquela cliente. Ela avançou para o tratamento, ela vem para a primeira sessão comigo de terapia. Ali a gente faz a terapia, a sessão dura em torno de 1 a 2 horas, não tem como eu saber, cada pessoa reage de uma forma. Passou a terapia, fez a terapia, eu dou um intervalo de 45 dias para a pessoa vir para o primeiro retorno. Por quê? Porque a pessoa, ela vem para mim, por exemplo, ela tem 20 anos. Então, ela está há 20 anos adaptada àquele sofrimento. Se ela vem com 40, ela está 40 anos adaptada àquilo ali. Eu vou reeducar esses aprendizados a nível profundo. Então, o sistema nervoso, ele vai buscar homeostase depois da terapia, ele vai buscar a autorregulação dos aprendizados, daquilo que eu reeduquei na terapia. E é preciso de tempo, ele precisa de tempo, ela precisa ir para a vida viver para que o sistema nervoso se autorregule e a gente veja a evolução. Ela já sai da minha poltrona imediatamente se sentindo mais leve. Ela já sai de lá se sentindo melhor. E aí, no dia a dia, ela vai perceber aquilo que eu falei. Ela vai perceber que ela já não reage da forma que ela reagia antes, ela vai perceber que aquilo que incomodava muito ela já não incomoda mais. Ela vai perceber que agora ela sente confiança. E aí, com essa confiança, ela consegue fazer aquilo que ela não fazia. Ela vai perceber que ela sente mais disposição para fazer o que ela estava evitando. Ela vai perceber que ela já não tem mais crise de pânico, que se vier assim querer dar uma crisezinha mais leve, é menos intenso, e aí ela vai evoluindo, evoluindo e saindo disso. Quando ela vem com os 45 dias, eu vejo lá tudo que foi conversado na consulta, porque a minha terapia ela é focada numa queixa, uma demanda específica, aquilo que a pessoa trouxe na consulta. E aí a gente vai ver a evolução da pessoa. Se for necessário, ela faz uma segunda sessão de terapia comigo. Se não, eu já entro com a minha mentoria de autonomia emocional, que aí é psicoeducação. Psicoterapia, a terapia em si.
limpar o lixo emocional, a dor latente, sofrimento. Se ela chega com crise de pânico, ansiedade, depressão, seja lá o que for. Psicoeducação, a mentoria de autonomia emocional. Aqui eu vou ensinar a pessoa a viver. Eu vou ensinar ela a sair do piloto automático. Então, todo o meu processo é focado para que ela ande e resolva a sua vida com as próprias pernas. Na mentoria de autonomia emocional, eu ensino ela a autopercepção, eu ensino ela a identificar os sentimentos, entender as necessidades, eu ensino ela a encontrar as estratégias saudáveis para ela atender as necessidades dela. Por exemplo, a pessoa que tem compulsão alimentar. É muito comum a pessoa dizer para mim assim: ah, doutor, eu como, não sinto fome, não sei por que que eu como. Come porque tem uma necessidade por trás que ela não identifica. E aí ela não atende a necessidade real e ela fica usando aqui a comida como uma gambiarra para evitar sentir uma dor, tem um alíviozinho imediato, mas retroalimenta aquela culpa, aquela sensação ruim de estar comendo. Então, às vezes a pessoa está cansada, às vezes ela está com sono, exemplo. Ela não identifica o que ela está sentindo, ou ela não pode parar, ela vai lá e come, come, come. Então, eu vou ajudar a pessoa na mentoria de autonomia emocional a identificar o que ela sente, entender a necessidade, fazer pedidos claros e específicos e encontrar estratégias para melhorar, ter ações e atitudes conscientes aqui para organizar a vida dela. Fiz a mentoria de autonomia emocional, mais 45 dias de intervalo, porque ela vai colocar em prática o que ela aprendeu. Ela vem comigo para o último encontro, que aqui eu ensino Mindfulness, sim, uma mentoria de autenticidade, e aqui ela recebe alta. Então, nesses 3 encontros, a pessoa evolui comigo no mínimo 80%. Essa é a minha média de clínica já testada e comprovada em consultório. Em 3 encontros, independente da queixa, porque a estrutura é a mesma, mas o tratamento é individual e personalizado. Independente da queixa, com 3 encontros ela vai viver a vida. Então, não é uma terapia que eu vou dar conselho, que eu vou dizer o que a pessoa vai fazer com a vida dela. Eu acho até uma postura arrogante da minha parte eu querer dizer. Uma A pessoa vem, interferência na né, vida da vem com pessoa. uma fatia da pizza dela e eu vou dizer o que ela tem que fazer. Quem sou eu? Não, eu não vou dizer o que ela tem que fazer, né? Tanto é que eu atendo também casais e é um pré-requisito para eu atender casal os dois terem a mesma intensidade e o mesmo objetivo. Não adianta só um querer e o outro não. Se quiser vir para continuar casado, eu ajudo. Ah, não quero vir porque a gente quer separar, eu ajudo. Não dou a minha opinião. O meu tratamento é zero julgamento. Eu enxergo realmente o ser humano como um cérebro que se adaptou e que está sofrendo, que precisa de ajuda. E eu vou lá e faço a minha parte, o meu papel. Em relação às transformações, a senhora, na primeiro encontro, a senhora já consegue ver, lógico, né? Uma pergunta retórica essa. A senhora já consegue ver a transformação na pessoa? Com certeza, ela já sai. Desde a consulta, a pessoa já sai mais leve. É muito comum, doutor Paulo, a pessoa vem para a consulta, aí ela fecha o tratamento dela comigo. A minha agenda é lotada, tá? Muito rotativa, é real. Então, quando ela fecha o tratamento, às vezes eu tenho 15 dias depois a vaga para iniciar o tratamento. Quando ela vem, ela já é outra. E daí o brilho dela já é outro. E é muito comum, eu recebo muito feedback da consulta da pessoa dizendo: ai, doutora, muito obrigada, eu já melhorei, já estou assim, já estou assado. Quando ela vem para a gente iniciar o tratamento, ela já está melhor. Ela disse: olha, já estou dormindo bem, eu trato muito insônia também, já melhorei nisso, já estou me sentindo melhor, não tive nenhuma crise. Então é muito comum ali eu já ver a pessoa melhor. Ela vem para a primeira sessão, a gente faz a terapia, ela já levanta da minha poltrona melhor, tá? E a tendência é que ela vai evoluir. A Artemisa, então, se eu tiver síndrome do pânico, eu fizer uma terapia, eu nunca mais vou ter crise, eu não tenho como dizer o resultado. Eu não tenho como garantir como vai ser esse resultado, porque é vendo o ser humano através do seu contexto biopsicossocial. Cada pessoa responde de uma forma, mas eu já tratei sim pessoas com crise de pânico, vindo de hospital, inclusive, e com uma sessão não tiveram mais crise de pânico. Assim como eu já tratei pessoas que 2 meses, dentro do tratamento, dentro dos 3 meses, tiveram um gatilho muito forte, por exemplo, uma passou por um assalto. Ela não estava com nenhuma crise mais, já tinha 50 dias. Aí ela foi assaltada, à mão armada. É óbvio, Sim, é um gatilho, é sim. óbvio que ela vai passar mal. E a gente fez mais uma terapia para dar uma reeducadinha ali naquele traumazinho que foi gerado, no trauma, na marcazinha do cérebro. Então, é um conjunto de fatores, mas o principal que eu posso lhe garantir, o cliente engajado no tratamento dele comigo tem resultado, é inevitável. Se ele se engajar no processo dele, ele vai ter resultado, porque obviamente depende dele, porque eu trabalho e ajudo a organizar aqui o que está interno. O externo para arrumar a vida é com ele. Então vai depender da entrega, do engajamento do cliente. Perfeito. Tem algum caso que a senhora
lhe marcou assim muito? Ai, vários, Pode vários, citar vários. um ou dois. Vários, mas eu vou falar um bem interessante, porque a gente, aí eu já trago aqui o gancho do que o cérebro não é lógico, o cérebro não é linear. Para o cérebro não existe presente, passado e futuro. O cérebro não guarda as coisas na caixinha do presente, do passado e do futuro. Para o cérebro só existe o agora, tudo está acontecendo em tempo real. A gente ouve aí que a ansiedade é excesso de futuro, mas não existe essa possibilidade. O que acontece é o seguinte: o sistema nervoso, em interação com o ambiente, ele pega a informação nova, ele integra com um arquivo de memória, ele associa com um mínimo parecido aqui e ele dá uma resposta. Então, a própria ansiedade é um excesso de passado no futuro. Eu estou projetando um cenário ruim de acordo com experiências pretéritas que eu tive, que o meu cérebro introjetou e aprendeu que dava aquele resultado. Então, o que que acontece? Enfim, para falar desse eh, desse caso, que ele é muito, foi assim, me marcou bastante, para que fique compreensível. Eu atendi um pré-adolescente de 10 anos de idade, que a mãe dele me procurou um pouco desesperada, porque ele estava tendo crises de ansiedade, sentindo fortes dores no estômago. Ele, quando chegou para mim, ele disse: Tia, o meu estômago parece que entra para dentro de tanto que dói. E muito desarranjo, muita dor no intestino. Ao ponto que já tinha uma semana, porque ela teve que esperar mais de uma semana para eu atender ele, porque eu estava sem agenda, e ao ponto que ele não estava mais nem conseguindo ficar na escola. Ela tinha que buscar ele lá, porque ele estava tendo crise de ansiedade na escola e muita dor no estômago, muita dor no intestino. Quando ela entrou em contato, a minha secretária já investigou. Tá fazendo acompanhamento médico? Porque tem que investigar. Aí a mãe foi e falou, já foi lá com o endócrino, com o gastro, já foi com o médico X, tá tudo ok, ninguém encontra nada, já disseram que tem que procurar ajuda, terapia. Aí ele veio para mim. Quando eu fui fazer a terapia desse rapazinho de 10 anos, o que veio na terapia foi que o pai da mãe dele, o avô, tinha falecido de câncer no estômago, com dores no estômago e no intestino. Só que tem um pequeno detalhe: o rapazinho de 10 anos não conheceu o avô. Quando ele nasceu, o avô já tinha falecido. Só ouvia falar? Ambiente biopsicossocial, a forma como o ambiente lidou com a morte do avô introjetou um aprendizado na criança. Agora eu sinto uma pequena dor de estômago, o cérebro, que é alógico, amoral, e milésimos de segundo só integra a informação, dá uma resposta. Eu vou morrer. A mesma coisa que aconteceu com o vovô. Acredita? Então, isso me marcou muito, porque a gente fez uma terapia, ele ficou ótimo. Inclusive, eu recebi mensagens de uma cliente que tinha me indicado a mãe dele, dizendo: Olha, a fulana de tal tá impressionada, ela não sabe como que o filho dela ficou tão bem, já voltou para a escola, não teve mais dor nenhuma, nem no estômago, nem no intestino, nem em nada. E detalhe, a mãe dele vai vir comigo agora, ela marcou. Deve estar marcada aí para algum dia que eu não sei qual é, mas ela agendou. E eu vou checar com a mãe a informação que veio na terapia, porque lembra é a percepção e o significado individual que a gente dá para as nossas experiências. Eu não sei se realmente o vô dele faleceu de câncer no estômago, no intestino, como veio na terapia da criança, compreendeu? Hum, Mas com certeza devia ter algo influenciando ali no intestino e no estômago, mas o rapazinho aprendeu de acordo com o ambiente. perfeitamente. E isso me marcou bastante. Doutora Artemisa, nós queremos agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de horário e gostaríamos que a senhora fizesse suas considerações finais para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu adorei tudo, a recepção, o estúdio, você, doutor Paulo, muito É, simpático, muito obrigado. inteligente, foi uma conversa muito legal. E eu quero dizer que quem está aqui, que sofre, que está sofrendo, que perdeu a esperança de ficar bem, que está há anos e anos, pode ser 10 anos, não importa, 20, porque eu recebo pessoas que estão há 20 anos tomando a medicação, mas você que não tem esperança, que acha que o seu caso não tem solução, me procure, entre em contato, você vai conversar comigo e vai passar por um processo terapêutico honesto, assertivo, que com certeza vai te ajudar a sair desse sofrimento, vai entender o que está por trás, vai na raiz do problema e você vai poder se libertar emocionalmente dessas amarras, né? Porque a vida é boa do jeito que é, né? A vida é o que a gente faz dela, mas com sofrimento emocional a gente não consegue fazer tanta coisa pela nossa vida, né? Então, é possível viver bem, viver com liberdade e eu posso ajudar. Ok, amém. Nós também agradecemos, vamos colocar o seu endereço na Uhum. publicação, telefone, e quem quiser, né, entre em contato no doutor Artemisa,
e vai ter um tratamento bem honesto, personalizado, né? E aprender a lidar com essas emoções da vida que é normais, né? Sim, Alguns não exato. sabem lidar, mas a terapia ajuda muito. Tá bom, doutora? Uhum. Obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. A WIC Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A WIC possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. WIC Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento WIC Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.